A paz de Cristo, seja bem-vindo a esse canal. Eu sou a Camila Antoniazzi e é uma alegria estar aqui servindo ao Senhor, nosso Deus, ministrando uma palavra para os meus irmãos. Essa palavra o Senhor tem falado muito comigo e hoje Ele me orientou para que eu viesse gravar um vídeo sobre ela. E o título da mensagem é: não deixemos de reunir-nos como igreja. Mas antes de iniciar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a elevar os seus pensamentos ao Senhor. Amém? Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para aprender mais de Ti. A Tua palavra é santa, é viva, é pura, é poderosa. A Tua palavra age em nós e tem poder, Senhor, de trazer luz às trevas, de endireitar os nossos caminhos, de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E te pedimos, Santo Espírito, ministra na vida de cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, conforme a necessidade que há na vida dela. Age poderosamente, Senhor. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra a ser ministrada encontra-se no livro de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19. E começa dizendo assim: um apelo à perseverança. Esse é o título que está aqui na minha tradução, que é a NVI. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Paramos por aqui. Então eu acabei de ler Hebreus 10, do versículo 19 até o versículo 25. O Espírito Santo hoje está nos fazendo um apelo à perseverança na fé e na reunião dos santos, na nossa comunhão. No primeiro versículo, fala que nós devemos ter plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Mas afinal, o que é esse lugar santíssimo? O lugar santíssimo era uma sala em formato de cubo que ficava dentro do tabernáculo. Antes de Jesus vir e fazer a obra da cruz e nos entregar o seu Espírito Santo, as pessoas não tinham acesso a Deus livre como hoje eu e você temos. Naquela época, Deus habitava dentro do tabernáculo e dentro desse tabernáculo tinha um lugar que era o Santo dos Santos ou o lugar santíssimo.
Mas dentro desse local onde o sumo sacerdote oferecia o sacrifício ao Senhor, uma vez ao ano, no dia da expiação, somente esse homem poderia entrar ali, mas não era de qualquer jeito. Havia todo um ritual antes por conta dos pecados, para que esse homem estivesse habilitado para entrar nesse lugar. E esse homem é que tinha contato com Deus, e esse homem que passava as informações para o povo de Deus. Isso era algo tão sério, irmãos, que se o sumo sacerdote ou qualquer outra pessoa desautorizada entrasse no Santo dos Santos, poderia ser morta pela presença consumidora da santidade de Deus. Era assim. E aqui na palavra, em Hebreus, está dizendo que nós devemos ter plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isto é o seu corpo. Veja bem, quando Jesus morreu, a palavra diz que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. E esse véu, meus irmãos, era o que separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquele local onde entrava-se somente aquele homem preparado no momento em que era permitido. No livro de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51 diz: Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. E quando falamos em véu, imaginamos hoje um véu, algo fino, algo como uma noiva utiliza. Mas não, meus irmãos. O véu era um tecido de espessura de aproximadamente 10 centímetros. Era um pano grosso. De forma sobrenatural, quando Jesus entregou o seu Espírito, aquele véu, ele foi rasgado, foi dividido. E isso representa o corpo de Jesus, que foi ali esmagado, dividido, moído, através do sangue de Jesus, através do sacrifício que ele fez na cruz. Ele nos deu livre acesso a Deus. Ele nos deu o novo e vivo caminho. Se antigamente somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus, agora, através de Jesus Cristo, todo aquele que crê e o recebe como Senhor e Salvador tem livre acesso a Deus. Eu e você hoje podemos, no momento em que nós desejar, entrar na presença de Deus, falar com o Senhor, adorá-lo. Ele tirou todas as barreiras que existiam entre nós e Ele. Um Deus santo que nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho. Versículo 21 diz: Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Temos Jesus o Cristo, o nosso sumo sacerdote, aquele que nos deu livre acesso a Deus. Eu e você somos pecadores. Eu e você, na nossa natureza, se nós achegarmos-nos a Deus, somos mortos pela sua santidade. Mas Deus, Ele queria nos reaproximar dEle. Deus, Ele queria novamente ter
contato conosco. E o que ele fez? Através do sangue de Jesus, nos deu acesso ao Senhor. E o sangue de Jesus, meus queridos, ele nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Deus, ele não olha mais para nós porque estamos cobertos pelo sangue. Isso significa que Deus, ele olha para Jesus em nós. O sangue de Cristo nos protege da ira de Deus. O sangue de Cristo nos guarda, nos limpa, nos purifica. Não somente nos esconde, mas nos regenera, nos transforma, nos santifica. Por isso, nós temos acesso a Ele agora, por conta do que Jesus fez. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Meus irmãos, e agora vem a parte mais importante da mensagem. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia da volta do Senhor. E se você está firme nas promessas de Jesus, se você tem perseverado ao me ouvir falar que o dia se aproxima, você alegra-se. Mas a palavra de Deus fala no livro de Joel e no livro de Amós que esse dia será terrível. Em Joel 2:2 diz: é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Meus queridos, o dia do Senhor vai ser um dia de juízo sobre a terra. E glória a Deus, temos a Cristo e Ele veio para nos salvar. E Ele ainda está dando tempo para que nós venhamos a nos arrepender, confessá-lo como Senhor e Salvador e abandonar os nossos pecados, para que nesse dia nós sejamos poupados e nós venhamos a ter uma vida eterna com o Senhor, com as promessas que Ele nos fez da Nova Jerusalém. E por que eu estou trazendo à lembrança isso nessa mensagem? Porque o dia do Senhor tem se aproximado. Se você ler no livro de Mateus, os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. No livro de Apocalipse, a revelação que João teve está se cumprindo. O dia se aproxima. Os filhos e filhas do Senhor, que o buscam, que leem a sua palavra, estão enxergando que o Mestre está às portas. E devemos anunciar a salvação de Cristo, porque eu tenho certeza que tanto eu quanto você ainda conhece pessoas que não entregaram-se a Jesus, que não compreenderam que esse mundo vai ser destruído. Mas o Senhor hoje está nos fazendo um apelo. Versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Hoje, o que mais nós enxergamos são pessoas falando que Cristo habita em mim, eu não preciso congregar, eu busco, eu tenho acesso a Deus, como eu falei para você no início dessa palavra. Nós temos livre acesso a Deus através do sangue de Jesus. Mas é nós juntos, meus irmãos. Você não é igreja sozinho. Você tornou-se a noiva de Cristo através do corpo de Jesus. Há um corpo, há uma cabeça e é o Cristo.
A noiva é dele. É como ele instituiu na sua palavra. A vida de Cristo existe através do seu sangue. E o sangue ele corre no corpo de Cristo, que é a igreja. Juntos fazemos parte do corpo de Jesus. Eu sozinha não sou o corpo. É claro, não estaremos de segunda a segunda dentro de uma igreja, mas precisamos estar em uma igreja, congregando como igreja. O corpo de Cristo é uma igreja. E aqui eu não quero entrar em assuntos de denominações e nomes. Jesus não vai buscar placa, mas nós somos igreja quando nos reunimos para adorar ao Senhor juntos. Quando nos reunimos para cultuar ao nosso Deus. Quando nos reunimos para fazer a obra dele. O corpo precisa uns dos outros para se mover e fazer as obras que ele nos chamou para fazer. O corpo de Cristo, somos juntos. Você já viu uma mão fazer uma obra por aí? Amputa uma mão. A mão, se não for enxertada o quanto antes, ela não tem mais serventia nenhuma. O corpo segue amputado, sofrendo. Mas a mão, o dedo, o membro, ele morre. E dentro do corpo de Cristo, na igreja, corre o sangue de Jesus e ali existe a vida. Meus queridos, se nós não nos reunirmos como igreja, não iremos permanecer firmes na sua palavra. Ah não, Camila, eu não preciso. Eu busco, eu leio, eu sirvo, eu faço bem, eu faço obras boas. Quero te lembrar que nenhuma obra salva. Somos salvos pela obra que Deus resolveu aceitar, que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz. Deus aceita essa obra. É essa obra salvadora que nos resgata de uma vida imunda e de pecado. E quando nós nos reunimos, adoramos a Deus, o cultuamos, somos edificados. Dentro da igreja ouvimos a palavra, servimos as pessoas, servimos uns aos outros. Sujeitamo-nos uns aos outros em amor. Quem anda sozinho não é exortado. Andar sozinho, é fácil andar sozinho e não pecar. Mas é quando andamos uns com os outros que conhecemos o que há de bom e o que há de ruim dentro do nosso coração. E ali Deus vai trabalhando. Através das decepções, das ofensas, das injustiças, Deus vai trabalhando em mim e em você. Através do corpo de Cristo, das boas obras que a igreja faz, somos adornados. Uma noiva. Você já viu como é uma noiva? Linda, arrumada. As boas obras, elas nos enfeitam. Não somos salvos por boas obras, mas as boas obras embelezam a noiva, a deixam mais bonita. E não sou eu quem diz. Veja Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. É quando nos reunimos como igreja que o poder de Deus se manifesta, que a cura acontece, que a libertação acontece, que o arrependimento vem. É quando nos reunimos como igreja. É ali que somos fortalecidos e encorajados.
O sangue de Jesus corre ali. E onde corre o sangue? A vida. E eu sei que tem algumas pessoas que me escutam, estão aqui concordando com tudo que eu falei, dizendo sim, cá. É por isso que eu permaneço congregando. Muitas vezes decepcionado com coisas que eu tenho visto, com situações que têm acontecido, mas eu tenho permanecido porque eu entendo tudo isso que tu falou. Mas, meus irmãos, há pessoas entre nós que eu sei que são nossos irmãos, que estão feridos e por conta disso não estão mais congregando. De repente, uma dessas pessoas é você que está aqui me ouvindo. E hoje o Espírito Santo está fazendo um apelo à perseverança. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você sabe que está se aproximando o dia. Nem Jesus sabia o dia e a hora, não sabemos, mas os sinais estão se cumprindo. Sabemos que essa palavra é verdadeira. Então, hoje, que nós possamos nos encorajar a permanecer congregando, reunindo-nos como corpo de Cristo, envolvendo-nos na obra que Deus tem ainda a fazer nessa terra. Deus, Ele quer salvar a todos. E Ele escolheu, por algum motivo, eu e você, para participarmos disso tudo. De repente, para que eu e você venhamos a ter um pouquinho da noção da alegria do Senhor, com as boas obras e com as coisas maravilhosas que Ele faz. Ele escolheu nos dar essa alegria de experimentar e de participar do seu poder e da sua manifestação nessa terra. Ele não precisa nem de mim nem de você, mas Ele escolheu porque nos ama. E para finalizar essa palavra, eu vou ler agora Hebreus a partir do versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder,
não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se por algum motivo você parou de congregar, o dia é hoje. Ore e peça ao Senhor que Ele te mostre uma igreja para ir congregar. E se você tem congregado, está pensando em desistir por qualquer motivo que seja, não, meu querido, eu estou aqui para te encorajar. Não desista, persevera. Se for preciso, troca de igreja. Procure a igreja mais próxima da palavra de Deus. Talvez não seja a mais próxima da tua casa, mas se for preciso, vá um pouco mais longe, em um local onde, se possível, eles vivam exatamente o que diz a palavra. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm interpretações diferentes e pode haver algumas coisas que você não concorde, mas procure a mais próxima da palavra de Deus e permaneça congregando. Não desiste. E se você aí está firme, congregando, feliz e ouviu essa palavra até agora, guarda ela no teu coração, porque Deus vai colocar no teu caminho irmãos que estão desistindo de congregar. E você vai ser usado para abençoar essa pessoa. Ou falando da palavra, ou até encaminhando esse vídeo. Amém? Eu quero orar por nós. Senhor, auxilia-nos em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer firmes em Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Pai, abençoa, Senhor, todo aquele que ouviu essa palavra. Fortaleça-nos na fé. Encoraje-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente e querendo, Pai. Até um próximo vídeo.